Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje vamos nos aprofundar em uma das passagens mais debatidas de toda a Escritura. Quem eram os filhos de Deus mencionados em Gênesis capítulo 6? Essa é uma daquelas perguntas que atravessam gerações e continua despertando curiosidade, especulação e até confusão. Mas a beleza da palavra de Deus é que, quando examinada com cuidado, sob a luz da própria Escritura, ela oferece clareza, coerência e verdade. Daniel, esse texto realmente desperta muito interesse. Eu mesma já ouvi explicações completamente diferentes, algumas bem dramáticas, outras mais simples. Então é importante que o nosso ouvinte saiba que existe mais de uma interpretação circulando historicamente. Antes de chegarmos à interpretação reformada, talvez seja útil apresentar as duas principais teorias concorrentes, não é? Excelente ponto, Damares. E vamos começar com a interpretação mais popular, aquela mais divulgada entre curiosos e produções sensacionalistas. Ela afirma que os filhos de Deus seriam anjos que desceram à Terra, assumiram forma humana e tiveram relações conjugais com mulheres humanas. Essa visão é antiga e aparece em alguns escritos judaicos posteriores ao Antigo Testamento, como o livro de Enoque. Ela ressurgiu com força no imaginário popular moderno, especialmente com o interesse em temas sobrenaturais e mitológicos. E essa interpretação até tem um apelo dramático. A ideia de seres celestiais se misturando com humanos desperta a imaginação. Mas quando colocamos essa teoria diante da Bíblia, e não diante da tradição popular, ela apresenta dificuldades sérias, não é? Exatamente. Primeiro porque contradiz o ensino claro de Jesus de que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Eles não têm corpo físico e não possuem capacidade reprodutiva. Além disso, quando aparecem em forma humana, é sempre de maneira funcional, com um propósito específico. A Bíblia nunca descreve anjos estabelecendo relações conjugais. E, do ponto de vista narrativo, essa interpretação desloca o foco da narrativa. Em vez de tratar da corrupção humana, transfere a atenção para supostas transgressões angelicais. Então, essa primeira teoria, apesar de antiga e popular, encontra resistência quando confrontada com o ensino bíblico direto. Mas existe uma segunda interpretação, não é? Uma que tenta explicar esses filhos de Deus no contexto sociocultural da época. Sim, existe a interpretação que chamamos de mitológica ou realpolítica. Essa teoria argumenta que os filhos de Deus seriam reis, governantes poderosos ou chefes tribais da antiguidade que chamavam a si mesmos de filhos das divindades, como faziam muitas culturas pagãs. Nessa leitura, a expressão não seria espiritual, mas sociológica. O texto estaria denunciando governantes violentos e libertinos que tomavam mulheres de forma indiscriminada. Essa explicação tenta levar em conta o ambiente cultural antigo, onde reis eram vistos como semideuses, mas ao mesmo tempo ela parece ignorar o fluxo teológico interno de Gênesis, que não é meramente político. O autor do texto não está escrevendo uma crítica sociológica, mas descrevendo a degeneração espiritual da humanidade. Exatamente. Essa interpretação até dialoga com o ambiente do Oriente Próximo Antigo, mas não se encaixa bem na estrutura narrativa da própria Bíblia, porque Gênesis capítulo 4 e capítulo 5 já prepararam um terreno, mostrando duas linhagens contrastantes, a linhagem múpia de Caim e a linhagem piedosa de Sete. Quando chegamos a Gênesis capítulo 6, o texto está mostrando o resultado dessa mistura espiritual. Os piedosos abandonaram os princípios do Senhor e passaram a escolher esposas apenas pela aparência, sem discernimento espiritual. Isso levou ao colapso moral que motivou o juízo divino através do dilúvio. Então agora chegamos à interpretação reformada, a mais coerente com o próprio texto e com a analogia da fé. Quem seriam então os filhos de Deus segundo a tradição bíblica e reformada? A resposta é clara e profundamente coerente. Os filhos de Deus são os descendentes piedosos de Sete. Eles são chamados assim porque pertencem à linhagem da promessa, ao povo que preservava o culto ao Deus verdadeiro. Já as filhas dos homens são as descendentes de Caim, linha marcada pela impiedade e pela rebelião espiritual. Quando os piedosos passaram a unir-se indiscriminadamente a mulheres da linhagem de Caim, o resultado foi a rápida destruição espiritual de toda a geração. Isso faz todo sentido dentro do fluxo de Gênesis. E também se harmoniza com o uso bíblico da expressão filhos de Deus.
que é sempre aplicada àqueles que pertencem à aliança, ao povo da fé, não a seres angelicais. Exatamente, Damares. A Bíblia usa esse termo para se referir aos crentes no Antigo Testamento, aos que pertencem ao povo eleito, aos que são guiados pelo Espírito e, no Novo Testamento, aos adotados em Cristo. Em nenhum desses casos a expressão é aplicada a anjos no contexto de casamento. E isso nos leva aos gigantes, que às vezes são usados como justificativa para a teoria sobrenatural. Mas quando entendemos a palavra hebraica Nefilim, percebemos que ela não significa seres híbridos, mas sim homens violentos, líderes tirânicos, representantes de uma sociedade em colapso moral. É isso mesmo. E isso reforça o ponto central do texto. A corrupção da humanidade atingiu um nível tão profundo que Deus decretou o juízo do dilúvio. A mensagem não está focada em criaturas místicas, mas na realidade do pecado humano e na necessidade de julgamento e redenção. Gênesis capítulo 6 aponta não para mitologias antigas, mas para a seriedade da depravação humana e, ao mesmo tempo, para a graça preservadora que Deus concede em Noé. E quando vemos essa interpretação com clareza, o texto deixa de ser um enigma e se torna uma poderosa advertência espiritual. Ele nos lembra da importância de escolhas sábias, de casamentos piedosos, de alianças espirituais corretas e, acima de tudo, da dependência da graça de Deus para permanecer fiel. Perfeito, Damares. O texto nos ensina que a tragédia espiritual começa com pequenas concessões. Quando crentes se unem a descrentes, quando a aparência é colocada acima da fé, quando as decisões deixam que ser moldadas pela palavra, o resultado é sempre destruição espiritual. Mas, mesmo em meio ao caos, a graça de Deus preserva um remanescente. Preservou Noé pela graça, preserva seu povo hoje em Cristo e continuará preservando até o dia final. Que essa explicação ajude o ouvinte a olhar para Gênesis 6 com clareza, profundidade e reverência. E que possamos aprender que a Escritura não precisa de mitologias para ser fascinante. A verdade, quando compreendida, já é surpreendente e transformadora. Amém, Damares. Obrigado por caminhar conosco neste estudo ampliado. E convidamos você, ouvinte, a continuar conosco na série Textos Difíceis, Verdades Claras, onde a próxima parada será outro tema profundo das Escrituras. Até o próximo episódio, e que o Senhor ilumine sua mente e coração pela sua palavra.